Gratidão à igreja pelo carinho de sempre, pelas orações, pelo cuidado e, claro, pelas felicitações do Dia do Pastor. Minha gratidão, o Ancionato representa a todos, então fica aqui a minha gratidão e pelo presente, pelas felicitações e, claro, principalmente pelas orações. Amém? Sei que você se assentou agora. Eu gosto sempre da gente fazer aquele exercício, né? O exercício do silêncio. Vamos tentar ouvir o silêncio. Gratidão também à Escola de Música pelo trabalho que tem sido feito na formação das nossas crianças, dos nossos filhos. Deus seja louvado por isso. Amigos, nós trabalhamos no mês de agosto, na verdade, último sábado de julho, nós começamos uma série sobre o livro de Atos. E trabalhamos esse livro por 5 sábados. E finalizamos o cumprimento desta temática ali no mês de setembro. E hoje eu queria começar uma temática que vai durar 3 sábados, que na verdade vai finalizar no dia 29 de novembro com uma Santa Ceia. Então já anota aí na sua agenda, dia 29, eu acho que é 29 mesmo, é o último sábado de novembro. Tá? Anota aí, último sábado de novembro, nós finalizaremos esta temática com a ceia do Senhor. Mas algo que eu comecei a falar rapidamente, superficialmente, e claro, intencionalmente, quando estávamos estudando o livro de Atos. E se você em algum momento acompanhou, você percebeu que nós citamos o assunto da maturidade espiritual. E nesses próximos 3 sábados que nós vamos abordar esse tema, nós vamos aprofundar mais no assunto da maturidade espiritual. E eu estou chamando esse sermão, essas mensagens de crescendo em Cristo, crescendo na graça de Cristo, crescendo no poder de Cristo. Maturidade espiritual, amigos, é algo que eu e você precisamos buscar, e eu vou dizer mais, é o que eu e você de fato precisamos em nossa vida. Maturidade espiritual não é um acontecimento, maturidade espiritual não é um momento, maturidade espiritual não é conhecimento. Claro que o conhecimento faz parte do processo de maturação, de maturidade espiritual, mas maturidade não é conhecimento. Maturidade é crescimento em Cristo. Eu vou dizer algo para você e logo mais à frente vou repetir isso. Muitos dos problemas que nós enfrentamos na vida, muitos dos acontecimentos, dos desgastes, das chateações, das lutas, acontecem talvez por falta de maturidade, não pessoal, não humana, mas maturidade espiritual. E é por isso que hoje eu quero ir a um tema no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Vamos ler até o verso 4, para finalizarmos esse ponto. Nós já, em um momento no ano passado, nós estudamos esse texto também, tá? Você vai lembrar, mas hoje nós vamos trabalhar voltados ao assunto da maturidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler o verso 1, e eu peço a sua atenção que você possa se concentrar na mensagem desta manhã, para que a graça de Deus, para que o poder de Deus possa alcançar a sua vida. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo.
Dê a vocês leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Palavras de Paulo. Paulo escreveu essa carta a esta igreja quando estava na cidade de Éfeso. A igreja de Corinto estava na cidade de Corinto, uma cidade muito importante no seu tempo, uma cidade com muitas questões importantes e, consequentemente, a igreja de Corinto era diversificada, urbana, comercial, pessoas envolvidas nessa comunidade, que era uma comunidade comercial pluralista, urbana. Uma igreja que recebia a influência desta comunidade. E Paulo escreve para esses irmãos, como eu disse, enquanto ele estava na cidade de Éfeso. Paulo escreve para corrigir divisões internas, problemas morais, questões de liturgia e doutrina e reafirmar o fundamento cristocêntrico do Evangelho. O capítulo 3 que nós lemos, na verdade o seu assunto, a sua temática começa no capítulo 1, verso 10, onde Paulo confronta o espírito de partidarismo, orgulho espiritual. Eu diria que o problema da igreja de Corinto não era apenas organizacional, mas espiritual. Como disse Paulo aqui, eles eram meninos em Cristo. Em outras palavras, eles eram imaturos espirituais. E amigos, essa questão da imaturidade espiritual ou da falta de maturidade nos leva a valorizar aquilo que nós não deveríamos valorizar. Nos leva a escolher aquilo que nós não deveríamos escolher. Nos leva a importar com aquilo que nós não deveríamos importar. E não pense que esse é um problema seu ou de outro, é um problema nosso. Porque a gente vive numa sociedade, a gente vive numa comunidade, onde nós somos motivados a buscar valores que não são valores bíblicos. Nós vivemos em uma comunidade que nós não somos motivados a buscar valores. Na verdade, nós somos motivados a defender a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ponto de vista. E era esta a circunstância da igreja de Corinto. E Paulo claramente disse: olha, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Eu tive que falar a vocês como pessoas carnais. Palavras fortes. Se você voltar alguns versículos antes, Paulo ainda acrescenta um outro grupo de pessoas que ele chama de homens naturais. Versículo 2, verso 14, o homem natural. Capítulo 3, verso 1, o homem espiritual. E capítulo 3, ainda no verso 1, ele acrescenta o homem carnal, que é a ênfase da nossa mensagem. O homem natural é aquele que não tem relacionamento com Deus. O homem espiritual é aquele que vive para Deus, dirigido por Deus. E aqui Paulo diz ainda: olha, vocês não são natural, ou vocês não são homem natural, vocês não são espirituais e vocês são, na verdade, carnais. Porque vocês ainda são meninos, vocês não amadureceram espiritualmente. E aqui, amigos, quando a gente olha para o texto, a gente descobre porque Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto. Porque Paulo escreveu aqui o capítulo 3, onde ele chama aquela igreja, os membros daquela igreja, as pessoas daquela igreja, de pessoas carnais. É curioso que quando a gente começa a aprofundar no texto, a gente descobre que o problema da igreja de Atos não era simplesmente ser carnal, de Corinto. O problema da igreja de Corinto era ser dominada pela carne.
O problema da igreja de Corinto era viver sob o domínio, afetada pelo domínio da carne. E é curioso, e eu gosto sempre de estudar o texto. Se você voltar no texto aí, no versículo 1, Paulo ele diz, mas como a carnais. Se você for no versículo 3, do próprio capítulo 3, ele diz, porque ainda são o quê? Carnais. Nesses versículos que nós lemos, Paulo ele apresenta dois momentos a palavra carnal, só que com significados diferentes. A primeira palavra, no versículo 1, aqui, mas como carnais, Paulo está fazendo referência à natureza humana. E isso aqui é importante para que a gente possa entender que Paulo não tinha uma visão perfeccionista, Paulo tinha uma visão correta de quem nós somos, e quando ele diz, como carnais, ele está falando, vocês são carnais, assim como eu sou carnal, assim como todos nós somos pecadores, todos nós temos o nosso pecado, todos nós temos uma natureza pecaminosa. Então Paulo ele faz essa distinção no versículo 1, mas no versículo 3 ele diz, mas vocês ainda são o quê? Carnais. No primeiro carnal, ele está falando da nossa condição, da nossa natureza, da nossa vida de pecado. No segundo momento, no versículo 3, ele fala de algo que nos domina. O problema da igreja de Corinto não era ser carnal, porque todos nós somos carnais. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nascemos infectados pelo pecado. Todos nós carecemos da graça de Deus e só seremos transformados quando Jesus voltar. Então o problema da igreja de Atos não era simplesmente ser carnal. O problema da igreja de Atos e o problema da imaturidade espiritual, o problema de ainda estarem vivendo a infância espiritual, é que eles estavam sendo dominados pela carne. Eles estavam sendo guiados pelos desejos da carne. Eles estavam sendo influenciados, e eu diria, quando Paulo escreve aqui o capítulo 3, amigos, Paulo não estava querendo condenar a igreja de Corinto. Paulo estava querendo diagnosticar o problema da igreja. Ele entende que há uma diferença entre ser de carne e viver pela carne. O apóstolo vê que a igreja de Corinto havia aceitado Jesus como Salvador da vida. A igreja de Corinto havia entregado a vida a Jesus, mas a igreja de Corinto, a igreja de Corinto não estava deixando com que Cristo habitasse, com que Cristo reinasse, mas sim a vontade e a carne. Eu diria, o problema não é a carne presente, mas a carne reinante. O cristão não é isento da carne, mas é chamado para não ser governado por ela. E aqui eu preciso abrir um parênteses, para que eu e você possamos olhar para dentro de nós. E a pergunta que eu faço para você responder para você mesmo, guiado pelo Espírito: você tem sido um cristão carnal? Ou pela graça de Deus, um cristão espiritual? Você tem sido dominado pelo Espírito de Deus? Ou você tem sido dominado pela carne? Você tem sido e você tem vivido com uma vida, e os teus desejos são os desejos de Deus, ou a sua vontade, os seus desejos são os desejos teus, os desejos da carne? Nesse momento você precisa responder essa pergunta, assim como você vai no médico, o médico não pode fazer nada por você se você não tem um diagnóstico, se você não tem feito alguns exames para que ele possa desenvolver ou trabalhar com você para que você possa buscar a cura. Deus está levando você a uma reflexão esta manhã, para que você possa olhar para dentro de você e dizer: eu tenho sido um cristão carnal ou um cristão espiritual? E amigos, não se desespere se você tem sido até aqui um cristão dominado pela carne. Não se desespere se até aqui você não tem se amadurecido espiritualmente.
A graça de Cristo te alcança, a graça de Cristo te dá oportunidade, a graça de Cristo te alcança nessa manhã para que você possa se render, para que você possa se entregar e para que você possa deixar de ser dominado pela carne e ser dominado pelo Espírito de Deus. Amém? Paulo diz: eu não pude falar com vocês como espirituais, mas eu tive que falar com vocês como carnais. E é curioso, amigos, que o domínio da carne levou a igreja de Corinto a viver em um estado de infância prolongada. E Paulo diz: não é dei a vocês leite, não dei o quê? Alimento sólido. A gente tem o privilégio de termos em nosso meio muitas crianças, muitos bebês. Mês após mês a gente vai apresentando. E a gente chega, né? Que lindo! Que bebê maravilhoso! Deus seja louvado! Mas o tempo passa e se esse bebê não se desenvolver, o que a gente vai fazer? Olha, temos que procurar um médico para a gente talvez buscar uma vitamina, buscar um tratamento para que possa se desenvolver. Para que possa crescer. E é isso que Paulo está falando. Não é possível você entrar na igreja e permanecer como está o tempo todo. Permanecer com os mesmos defeitos, permanecer com as mesmas tendências, permanecer com os mesmos equívocos. Nós não podemos continuar como estamos, mas esse é o caso, muitas vezes, da nossa vida, e esse foi o caso da igreja de Atos, uma igreja que ainda estava no princípio da vida cristã. E amigos, o cristão dominado pela carne não cresce, não desenvolve, ele permanece em um estado de infância prolongada. E é curioso que o autor de Hebreus, o mesmo que é o autor aqui de Coríntios, ele escreveu: depois de tanto tempo na fé, já deveriam ser mestres, mas ainda precisam ser alimentados com leite, incapazes de suportar o alimento sólido reservado aos maduros. Infantilidade, infância. Por isso, mais uma vez, eu pergunto: como que está a sua vida cristã? Você tem sido dominado pela carne? Você ainda é um bebê espiritual? Você tem crescido? E amigos, ser um bebê espiritual exige de nós muitas necessidades. Primeiro, quem é bebê espiritual não consegue viver sozinho. É dependente. O bebê espiritual, ele depende do outro. O bebê espiritual, ele depende da emoção de alguém. O bebê espiritual depende muitas vezes de um sentimento. Um bebê espiritual sempre está buscando ajuda, porque não consegue viver uma vida, uma fé sólida, segura. Os bebês espirituais precisam de apoio, precisam viver, e não conseguem muitas vezes até mesmo ajudar outros. O bebê espiritual sempre precisa de ajuda de alguém, como uma criancinha, de uma babá, de uma mãe. Por isso, amigos, se ao olharmos para a nossa caminhada, percebermos que não há amadurecimento, que nossa fé talvez tenha parado no tempo, então nessa manhã a gente precisa se curvar diante de Deus e clamar para que a nossa vida seja dominada por Ele. Por isso, mais uma vez eu pergunto: você tem sido dominado pela carne? Ou você tem sido dominado por Deus? As suas vontades, os seus desejos são os teus desejos? Ou os desejos de Deus? E eu tenho que falar algo ainda mais aqui, voltado ao capítulo 3. Muita gente lê esse texto do bebê espiritual, da infância espiritual, e tenta argumentar que o problema aqui é conhecimento. O bebê em Cristo é aquele que não tem o conhecimento. O bebê em Cristo é aquele que não conhece a doutrina. O bebê em Cristo é aquele que não conhece a profecia. Então, para esse nós temos que dar alimento mais simples. Não é isso, amigos, que Paulo está dizendo. E eu provo para você no próprio capítulo 1. Quando Paulo se dirige à igreja de Corinto, Paulo diz: vocês foram abençoados em conhecimento. Vocês foram abençoados em dom. Vocês foram abençoados com esse dom tal. Vocês foram abençoados.
Então o problema da infantilidade espiritual da igreja de Corinto não era de conhecimento bíblico. A infantilidade da igreja de Corinto não era por causa de problemas doutrinários. A questão da igreja de Corinto, amigos, não era de conteúdo, mas da condição do coração. Por isso, se até aqui eu falei para você e você falou, olha, eu não sou um bebê espiritual, porque eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, eu estudo a lição. Mas Paulo está dizendo para nós que o problema aqui não é e não está relacionado a conhecimento, a intelectual. Eles conheciam as doutrinas, mas não viviam as doutrinas. Eles sabiam o que era amor, mas não amavam. Eles sabiam que era humildade, mas disputavam entre si. Eles sabiam que era unidade, mas se dividiam. Eles sabiam que era preciso se render, mas eles se orgulhavam. Por isso, amigos, a maturidade espiritual não está relacionada a conhecimento. Eu vou dizer mais. A maturidade espiritual não está relacionada a tempo de igreja. A maturidade espiritual não está relacionada à função na igreja. A maturidade espiritual está relacionada a viver aquilo que Cristo quer que a gente viva. Por isso, amigos, o problema de Corinto não era intelectual, mas era experiencial. Eles conheciam a cruz como doutrina, mas ainda não haviam experimentado a cruz como estilo de vida. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Maturidade espiritual não é quanto você entende de Bíblia, mas quanto da Bíblia já cumpriu em você. Portanto, não é o que você entende da Bíblia que define sua maturidade, mas é o quanto da Bíblia molda você. Maturidade espiritual, repito, não é tempo, não é conhecimento, não é status, não é função. Maturidade espiritual é viver aquilo que Cristo quer que a gente viva. Por isso, nesse ponto, com esta perspectiva, eu pergunto para você mais uma vez, você tem sido um cristão carnal ou um cristão espiritual? Você tem sido dominado pela carne ou dominado pelo Espírito? A sua vida tem sido uma vida apenas de conhecimento bíblico, apenas de conhecimento doutrinário, ou de viver a Bíblia na sua vida, ser moldado por Cristo, ser moldado pela cruz de Cristo. Por isso, meu querido amigo, o problema da igreja de Corinto é que eles sabiam demais e eles cresciam de menos. Por isso, repito, o bebê espiritual não é aquele que não sabe nada. O bebê espiritual é aquele que não vive aquilo que a palavra de Deus quer que ele viva. E o último ponto, para a nossa reflexão, o nosso estudo. A vida de quem é dominado pela carne, amigos, ela tem uma característica. Ela tem um princípio. É uma vida dominada pelo eu. É uma vida dominada pelo ego. O problema da imaturidade, de ser dominado pela carne, de ser um bebê espiritual, está intimamente ligado com o que eu quero. Alguém que é imaturo espiritual é alguém que tem o eu no trono do coração. Alguém que não amadureceu espiritualmente é alguém que vive para si. O verdadeiro problema da carne é o eu que não desce do trono, pois havendo entre vós inveja e contendas, pois havendo entre vós orgulho, egoísmo, ganância. Paulo escreve a uma igreja privilegiada em conhecimento. Paulo escreve a uma igreja privilegiada em recursos. Paulo escreve a uma igreja privilegiada em dons. Paulo escreve uma igreja privilegiada na geografia onde vivia. E Paulo diz, o problema de vocês é que vocês vivem para vocês. E se vocês olharem um pouquinho mais além, até o capítulo 4, você vai perceber que o problema era problema de glória, de vanglória, de orgulho. E muitas vezes orgulho espiritual.
Sabe, amigos, apesar de todos os privilégios que haviam recebido como igreja, o orgulho, a inveja e o egoísmo reinavam. E eu não quero aqui falar nenhuma besteira. Complementar apenas o que eu disse no início, não é? O nosso ego, o nosso eu, é a causa de quase todos os nossos problemas. Eu estou usando a palavra nosso, tá? Porque estou me incluindo aqui. O nosso ego, o nosso eu, é a causa dos maiores ou de quase todos os problemas que nós enfrentamos. Me ofendeu, me machucou, me humilhou. Quem ele pensa que eu sou? Eu conquistei isso aqui. Eu dei duro para chegar até aqui, isso é meu. Isso eu conquistei. É assim ou não é? Já parou para pensar? Na maioria das nossas discussões, né? A gente vai aprendendo isso. É o nosso eu que está em questão e não outra coisa. A gente quer defender o nosso lado, a nossa vontade, o nosso desejo. Esse era o problema da igreja de Corinto. Eu falei de Atos há muito tempo, né? Estou confundindo aqui. Esse era o problema da igreja de Corinto. Uma igreja que estava vivendo pelo eu. Para a satisfação pessoal. Para a vivência pessoal. E eu vou dizer mais, amigos. Desculpa a franqueza. Muitos de nós. A gente vem à igreja não é por causa de Cristo. A gente vem à igreja porque nós nos sentimos satisfeitos na igreja. É o ego. É o eu. É a nossa natureza. E esse era o problema da igreja de Corinto. E esse é o problema no mundo, as guerras, as polarizações no mundo, elas são frutos de um ego, de um eu, de um desejo. Por isso Paulo diz aqui, ei, vocês ainda são imaturos espirituais. Por quê? Porque o eu está no centro. Quantos de nós também não somos vítimas, não é? Do orgulho espiritual. As comparações do que fazemos, do que não fazemos, do que sabemos, do que não sabemos. O eu exige glória, controle e reconhecimento. É por isso que nessa primeira mensagem dessa série Crescendo em Cristo, eu vim aqui para dizer para você que nós precisamos nos desenvolver espiritualmente. Nós precisamos colocar o nosso ego onde ele deve estar. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Uma igreja, um cristão que busca amadurecimento espiritual, não simplesmente se firma na doutrina, mas se firma na cruz de Cristo. Por isso termino esta mensagem dizendo para você, Deus te chama ao amadurecimento espiritual. Deus te chama a viver uma vida de crescimento. Deus te chama a sair da infância prolongada. E você só vai conseguir isso se você olhar para a cruz. Por quê, pastor? Porque a cruz é o único lugar onde o ego morre. É o único lugar onde o Espírito começa a viver plenamente em nós. A cruz é o grande divisor de tronos. De um lado o trono do eu, onde reina a vontade própria, o orgulho, a autopreservação. Do outro o trono do Cordeiro, onde reina Cristo e onde a vida só floresce depois que o eu for crucificado. É por isso que Paulo disse também, já não sou eu quem vive, mas o quê? Cristo vive em mim, já estou crucificado em Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu e Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto, cresça, desenvolva. A cruz, amigos, não é apenas o símbolo da nossa salvação, é o processo da nossa transformação. Na cruz não morre apenas o pecado, morre o ego. Não é apenas a culpa que é levada, mas o centro da vida que é transferido. Quem tem a Cristo no centro, quem olha para a cruz não precisa provar nada. Não precisa competir, não precisa ser o melhor. Cristo é o centro, Cristo é tudo, Cristo é a motivação. É por causa de Cristo, é por meio de Cristo.
é pela graça de Cristo. Amém? E um detalhe, mais um parênteses que eu abro aqui. Tudo que você tem, tudo, não é por você, viu? Ah, eu sou bom. Não é por você. Ah, eu passei na prova. Não é por você. Ah, eu sou um bom profissional. Não é por você. Ah, eu sou isso. Não é por você. Ah, eu tenho dinheiro. Não é por você. É por causa de Cristo. É por causa da graça de Cristo. É pela influência de Cristo. Por isso, meu querido amigo, Cristo esta manhã nos chama a sairmos do domínio da carne e vivermos sob o domínio do Espírito. Cristo nos chama a sairmos do domínio da carne e sermos cristãos espirituais, dominados e vividos com a presença de Cristo, porque o Evangelho não me ensina a pensar mais em mim, nem menos de mim, mas a pensar menos em mim. Na cruz o eu não é aprimorado, ele é esquecido. Ele é esquecido. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o chamado de Cristo para você esta manhã. Um chamado a sacrificar a sua vida. Um chamado a olhar para a cruz de Cristo. Cristo no centro, para que você possa começar o seu amadurecimento espiritual. Amém? Para que você possa começar a se desenvolver espiritualmente. Por isso, essa semana, um apelo e uma dica. Sempre que vier um desejo, sempre que vier uma vontade, sempre que vier um problema, sempre que vier uma dificuldade, sempre que vier uma circunstância, lembre-se, não sou eu, não é por mim, não é por causa de mim, é por Cristo. Encare a vida no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Santo Deus que estás nos céus, que bom, Senhor, é estarmos na Tua presença. Que bom, Senhor, é podermos ter a Tua palavra, que primeiro nos mostra a Tua graça, o Teu perdão, mas também, Senhor, a Tua palavra que nos orienta, nos direciona, para que juntos possamos buscar o amadurecimento, o crescimento espiritual. Senhor Deus, nós não queremos ser cristãos carnais, mas queremos ser cristãos espirituais. Não queremos ser dominados pela nossa vontade, pelo nosso eu, pelo nosso ego, mas queremos viver e sermos dominados pelo Espírito, pelo Senhor. Ó Deus, que o amadurecimento não seja simplesmente da boca para fora, mas seja algo vivido, experimentado, algo que é resultado de um relacionamento íntimo com o Senhor. Abençoe o nosso sábado, abençoe as nossas famílias, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado a todos.